um dos bairros mais tradicionais de Paris e a relação da sua história com uma importante ordem religiosa e a fundação da maior cidade do Brasil. Você que é brasileiro, você já parou para pensar, alguém já te contou o quanto a história da nossa metrópole, a cidade de São Paulo, está ligada a esse lugar onde eu estou aqui? Eu não estou falando de Paris, não, desse lugar aqui. Se não fosse uma reunião que aconteceu aqui embaixo, eu vou contar isso daqui a pouco para você, a nossa São Paulo não seria o que ela é. Podia até ter existido, mas não seria nem um pouco parecida com a nossa cidade de hoje. A beleza da mistura de culturas em uma basílica que se tornou um dos principais cartões postais da capital francesa. Ela é de 1919 e, apesar de toda a beleza e grandeza, sabia que ela só em 2022 foi reconhecida entre os principais monumentos históricos da França? A linda história de fé de uma das figuras mais queridas da televisão brasileira. Eu agradeço a Deus tudo que eu conquistei. Tudo, porque não é possível que as coisas tenham acontecido de forma tão acidental por nada. Hoje, no Expedições ao Sagrado. Olá, eu sou o Sérgio Patrick e esse é o Expedições ao Sagrado. O nosso programa é uma parceria entre a TV Aparecida e o projeto Jornada Infinita. Toda semana a gente viaja junto, com reportagens especiais captadas durante expedições pelos lugares sagrados mais importantes e fascinantes de todo o planeta. Semana passada, a gente foi até lugares incríveis da Terra Santa. O Mar da Galileia, onde Jesus viveu alguns dos momentos mais importantes da sua vida. Cesareia Marítima, o centro do poder romano na região nos tempos de Jesus. E ainda Qumran, onde viviam membros da seita dos essênios. Hoje a gente segue viajando, um passeio muito especial por uma das cidades mais fascinantes do mundo. Em Paris, você vai conhecer os séculos de história do bairro de Montmartre e uma das igrejas mais lindas do mundo. Malas prontas? É hora de embarcar. Sejam muito bem-vindos. Esse é o Expedições ao Sagrado. As grandes metrópoles do planeta estão quase sempre associadas ao desenvolvimento, às novas tendências, a oportunidades profissionais. Quando o assunto são as grandes cidades do século XXI, é comum a gente ver imagens de prédios comerciais enormes, aeroportos majestosos, ou grandes avenidas cheias de carros, ou ainda estações repletas de gente. O desenvolvimento dos grandes centros urbanos foi marcado por problemas nas condições de moradia, como a falta de áreas verdes, a poluição, o espaço restrito e também a dificuldade no deslocamento. Ao mesmo tempo, essa reunião de pessoas é capaz de proporcionar a criação de comunidades com interesses variados e origens diversas. E nesses espaços, uma das formas de reunir as pessoas que chegam de diferentes partes são os lugares sagrados. Apesar de muitas vezes não serem contemplados no planejamento urbano contemporâneo, esses lugares acabam encontrando seus espaços, como tem sido observado há séculos no mundo todo. Hoje a gente vai te levar para um passeio especial, para uma das mais antigas cidades do mundo. Nos tempos de Jesus, esse lugar incrível se chamava Lutécia e era ocupado pelo Império Romano. Mas há registros de uma comunidade no século III a.C., na mesma ilha onde hoje está a belíssima Catedral de Notre-Dame. A nossa viagem para Paris hoje vai explorar os lugares sagrados e as histórias de um dos bairros mais interessantes de Paris.
incrível como daqui de cima dá para ver tudo, Paris inteira. Quer dizer, praticamente inteira, né? Eu estava procurando, não precisei muito, achei a Torre Eiffel ali. Você sabia que a Torre Eiffel foi construída para ser temporária, para uma exposição internacional em 1889, e os ricos de Paris não gostaram não, acharam feio. Eles gostavam de outro tipo de construção e queriam desmontar a torre. Até que alguém foi lá e disse, olha, não, deixa aí, vai, ela serve para telégrafo. Deixaram a Torre Eiffel, imagina se tivessem tirado. E hoje a gente vê daqui não só isso, mas também uma área que os ricos adoram, que é o La Défense, que a gente poderia comparar à Rua Faria Lima, em São Paulo, onde ficam os bancos, as grandes empresas. É feio esse La Défense, né? São os prédios mais feios de Paris, mas é onde está o dinheiro também, grande parte dele. Então essas coisas são curiosas. Você sabia que, por exemplo, a Basílica de Montmartre aqui nem ia ser construída? O que queriam botar aqui? Eu vou contar daqui a pouco. Eu estava procurando, levei um tempo, mas acabei de achar ali o Museu do Louvre. Lá no meio ali, né? Você sabe quem é que fica lá, né? É a nossa querida Mona Lisa. Nossa não, porque eu não gosto dela, acho uma droga, não gosto. Acho que foi uma grande jogada de marketing, fizeram o quadro da Vinci super valorizar, isso aí faz uns 100 anos, mais ou menos na época que construíram a Montmartre aqui. E eu sempre que vou lá no Louvre, eu fico de costas para a Mona Lisa, o pessoal tirando foto do vidro lá, né, que ela fica atrás do vidro, e eu fico vendo o quadrão do Paolo Veronese com as bodas de Caná, que é muito mais interessante. Esse vai e vem aqui na escadaria me lembra que aqui do lado, nessas ruazinhas que tem aqui do lado em Montmartre, é onde ficavam os pintores, como Van Gogh, por exemplo, Toulouse-Lautrec. Eles pintaram essas ruas, pintaram também os bordéis que tinham, alguns que ainda tem aqui, como Moulin Rouge. E quando eu vou me lembrando todos os artistas que passaram por aqui, ó, me lembro do Renoir, me lembro do Monet, me lembro do Gauguin, Manet. Aí mais tarde, você pensa que acabou? Picasso veio para cá, Salvador Dalí veio para cá e todo mundo pintou aqui. Então tem uma coisa mágica nesse lugar que transita entre o profano, o artístico belo e o sagrado da Basílica de Montmartre. É muito Paris isso aqui. Eu fico tão admirado com essa vista que quando eu estou aqui em cima, eu entendo os repórteres que dizem, ou que diziam, né? Só mesmo estando aqui para você saber. É a glória. E tudo isso a gente só vê quando chega aqui no alto da escadaria que leva até o Montmartre, né? O monte onde fica a Basílica. Se você já veio a Paris, certamente você passou por aqui. Agora, se não veio, já anota aí, porque quando vier, é destino certo. E você que é brasileira, você que é brasileiro, você já parou para pensar, alguém já te contou o quanto a história da nossa metrópole, a cidade de São Paulo, está ligada a esse lugar onde eu estou aqui? Eu não estou falando de Paris, não. Desse lugar aqui. Se não fosse uma reunião que aconteceu aqui embaixo, eu vou contar isso daqui a pouco para você, a nossa São Paulo não seria o que ela é. Podia até ter existido, mas não seria nem um pouco parecida com a nossa cidade de hoje. Eu estou te contando isso porque foi exatamente aqui que em 1534 o Brasil ainda era um país começando, né? Tinha os indígenas vivendo na terra, os portugueses tinham acabado de chegar, não tinha praticamente nada do que tem hoje. E aqui se reuniram 7 estudantes da Universidade de Paris para fundar a Companhia de Jesus, a congregação que a gente conhece pelo nome de jesuítas. Depois que eles se reuniram aqui, fundaram a ordem, começaram a viajar pelo mundo e onde é que eles chegaram? No Brasil. E qual foi a grande cidade que eles fundaram primeiro? São Paulo. E o nome de 2 desses estudantes que se reuniram aqui, eu tenho certeza que você conhece. São Francisco Xavier e Santo Inácio de Loyola. Essa história que une São Paulo a Paris, o sagrado da Basílica de Montmartre e dos jesuítas, ao profano do que era retratado pelos pintores impressionistas que viviam nesse lugar. Bom, toda essa combinação incrível eu vou contar para você a partir de agora.
nome desse lugar onde fica a igreja de Sacré-Cœur tem duas explicações para ele e a gente não tem certeza de qual é a verdadeira. Uma delas, bom, isso começa porque o lugar já existia no tempo da ocupação romana, aqui em Paris, e uma das versões nos diz que é Montmartre porque era Monte de Marte como planeta, mas também como deus romano, porque existia aqui um templo dedicado a Marte, que é o deus da guerra, na mitologia greco-romana. A outra possibilidade eu vou contar daqui a pouco. Bom, voltando à teoria número 1 de que era o Monte de Marte aqui, os franceses chamavam de Montmartre. Mas não importa a língua, não importa a tradição, o fato é que é um monte. Para chegar lá em cima a gente tem que subir. Não tem aquele ditado que diz que para baixo todo santo ajuda? Para cima a gente conta mesmo é com o funicular, esse bondinho que leva os turistas cansados para cima e para baixo. O ingresso custa mais ou menos R$12 por pessoa. Agora, se você preferir, você pode subir a escadaria e tem até um charme nisso, claro, né? Mas eu não vou subir agora não. Primeiro eu vou mostrar para você onde aconteceu a famosa, histórica reunião de Santo Inácio de Loyola com São Francisco Xavier. Bom, eles não eram santos naquela época ainda. Talvez eles não tenham subido a ladeira. Tá bem aqui a placa, ó. Martírio de Saint-Denis, que para nós é São Dionísio. Aconteceu exatamente nesse lugar aqui. Foi por ordem do imperador romano Décio, no ano 250. Naquela época, os cristãos ainda eram perseguidos. Só 60 anos depois, mais ou menos, é que Constantino abriria as portas do Império Romano para a igreja. Por causa disso, São Dionísio, que foi o primeiro arcebispo de Paris, entrou para a hagiografia, que é a biografia dos santos, como um cefalófaro. Palavra estranha, né? Na verdade é uma expressão que vem do grego e significa um santo que é retratado sempre carregando a própria cabeça. E eu me lembro aqui de outros exemplos de santos decapitados. São João Batista e São Paulo, só para citar dois. Mas é no martírio de São Dionísio que surge a segunda possível explicação para o nome Montmartre. Poderia ser também o Montmartyrum, ou a Montanha do Mártir. Agora, olha só como as coisas são curiosas. Mais de um milênio depois, em 1534, nesse mesmo lugar aqui, onde fica a cripta de São Dionísio, aconteceu uma reunião histórica de 7 estudantes da Universidade de Paris. Santo Inácio de Loyola, como a gente conhece em português, vinha do País Basco, hoje uma região autônoma da Espanha. Mas na época fazia parte do Reino de Navarra. O nome do futuro santo era Íñigo López de Oñás, na língua basca. E ele foi militar por mais de 10 anos até ficar muito ferido na perna durante uma batalha. Enquanto se recuperava de uma série dolorosa de operações, sem anestesia, coisa que na época não existia, e decepcionado com os destinos de sua vida amorosa, ele decidiu seguir o chamado religioso. Já capaz de andar de novo, mas ainda mancando, o que ele faria pelo resto da vida, Íñigo foi à Terra Santa. Mas conseguiu ficar só 20 dias lá antes de ser expulso pelos franciscanos, que já eram os custódios de Jerusalém desde então. Logo os franciscanos, ordem fundada 300 anos antes, pelo frade que era a maior inspiração dele, São Francisco de Assis. Ainda usando o nome basco de Íñigo, o futuro Santo Inácio de Loyola foi para Barcelona, foi para a Universidade de Alcalá para estudar teologia. Mas olha só que curioso, antes mesmo de terminar a formação teológica, ele já saiu pelas ruas e começou a pregar. Você acha que isso foi bem visto? Claro que não. Pregar sem terminar a formação teológica sempre foi mal visto pelas autoridades da igreja. Ele resolveu mudar de vida mais uma vez, e aí trocou em definitivo o nome de Íñigo para Inácio, porque achava que seria mais aceito na Europa. E veio estudar aqui em Paris para terminar os estudos de teologia, aqui
Santo Inácio, ainda não era santo na época, conheceu outros 6 estudantes e olha que curioso, alguns se tornariam santos como ele. Um deles era São Francisco Xavier, também do País Basco, e o outro, São Pedro Fabro, do Reino Francês de Savoia. Só que esse último só foi canonizado recentemente pelo Papa Francisco, que, aliás, é um jesuíta de origem. E foi assim que no dia 15 de agosto de 1534, Santo Inácio, São Francisco Xavier e os outros fizeram votos de pobreza, também de castidade. Eles juraram peregrinar a Jerusalém a cada 2 anos para fazer acompanhamento hospitalar e missionário, dedicar realmente suas vidas a converter os chamados infiéis. Nascia ali a Companhia de Jesus, conhecida popularmente no Brasil como Ordem dos Jesuítas. A congregação foi reconhecida oficialmente 6 anos depois, em 1540, pelo Papa Paulo III. A Companhia de Jesus foi fundada no contexto da Contra-Reforma, o movimento da Igreja Católica em resposta à Reforma Protestante de Martinho Lutero, que se caracterizou desde o início como uma ordem extremamente rigorosa e disciplinada, talvez inspirada na origem militar de seu principal fundador, Santo Inácio de Loyola. Nas palavras dele, a obediência ao Papa e às autoridades todas superiores deveria ser absoluta. Os jesuítas deveriam ser disciplinados como cadáveres. Naquele exato período, no contexto do Concílio de Trento, a Igreja Católica tinha decidido retomar o Tribunal do Santo Ofício, que é o nome oficial para a Santa Inquisição, que tinha por objetivo combater heresias, apostasias, blasfêmias, feitiçaria e tudo aquilo que incomodava o Vaticano. Em nome da Inquisição, milhares de pessoas foram perseguidas e queimadas na fogueira. Foi criado também o Index Librorum Prohibitorum, ou Índice dos Livros Proibidos, e começou um movimento amplo de catequese de povos do Novo Mundo, que era mesmo muito novo. As Américas mal tinham sido descobertas pelos europeus. Havia muitas almas chamadas infiéis a serem convertidas e salvas. Era tudo que os recém-criados jesuítas queriam. Depois que eles tiveram a congregação aceita pelo Papa Paulo III, foram todos ordenados, com exceção de Pedro Fabro, que já era padre. E assim os jesuítas começaram a se espalhar pelo mundo e chegaram inclusive ao Brasil, onde fundaram missões, escolas, cidades e espalharam sua ideologia ultraconservadora, como convinha à Igreja depois do Concílio de Trento e da Contra-Reforma. Ao Brasil chegaram pouco tempo depois, em 1549, embarcados com o governador-geral Tomé de Souza. Nenhum dos fundadores foi para o Novo Mundo e a missão para as terras brasileiras foi liderada pelos padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, que vieram fundar a cidade de São Paulo em janeiro de 1554, ainda durante o período de vida de Santo Inácio de Loyola, que viria a morrer 2 anos depois. É interessante pensar que Santo Inácio de Loyola acompanhou o nascimento da cidade de São Paulo, mesmo que de longe, e deve ter se orgulhado disso. Eu acabei resolvendo subir a pé. Enquanto eu vou subindo aqui, eu vou pensando no que teria sido a história do Brasil se não tivesse acontecido exatamente aqui nos pés de Montmartre, aquele encontro dos 7 religiosos. Eles foram tão importantes na nossa cultura. Bom, não foi por acaso que São Paulo nasceu num colégio, no pátio do colégio. E aí imaginar que tudo isso começou, toda essa influência cultural que nos determinou como brasileiros, tudo começou num encontro de 7 homens que nem eram padres ainda, aqui nos pés dessa montanha em Paris. Foram mais de 200 anos de uma parceria altamente lucrativa, mas com o tempo a relação dos jesuítas com a coroa portuguesa se deteriorou e em 1759
o secretário de Estado de Portugal, o famoso Marquês de Pombal, ordenou a expulsão da Companhia de Jesus do Brasil. A beleza dos lugares sagrados é uma expressão da fé. E ao mesmo tempo que esses lugares exercem um fascínio e têm uma importância há milhares de anos, a gente também tem histórias como a dos judeus que viram seus templos destruídos em Jerusalém e há séculos não têm acesso ao local que consideram o mais sagrado do mundo, no alto do Monte Moriá. Em vez de um lugar, a maior força da comunidade passou a ser o encontro, o verdadeiro significado da palavra sinagoga. Mais do que um prédio específico, um lugar de encontro, onde quer que ele aconteça. A comunidade pode sobreviver sem um prédio, mas um prédio não é nada sem a comunidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, onde há menos apego aos lugares sagrados do que em muitas outras partes do mundo, milhares de edifícios que eram ocupados por igrejas e outros templos foram vendidos na última década. Alguns desses lugares se transformaram em espaços sagrados para outras denominações e outros simplesmente viraram lugares comerciais, como lojas e restaurantes, mas sempre com a lembrança e a beleza do que aquele espaço significou para muita gente. Em instantes a gente retorna a Paris para a segunda parte do nosso especial de hoje sobre Montmartre. O Expedições ao Sagrado volta já. Se você quiser conhecer meu curso Jesus, a Luz da História, é só você entrar no rodrigoalvarez.site. Daqui a pouco você vai ver uma linda história de fé numa das igrejas mais incríveis da capital francesa. Agora a gente segue em Paris, mais precisamente no bairro de Montmartre. Em um lugar cheio de histórias, a magnífica Basílica de Sacré-Cœur parece ocupar uma posição central na comunidade local. E foi assim ao longo da história, com diferentes templos, igrejas, sinagogas e mesquitas. Muitos deles são centros geográficos das cidades também, ou dos bairros, mas principalmente centros comunitários. Com o crescimento da população urbana, em muitos lugares do mundo, os espaços sagrados moldaram de alguma maneira o planejamento dessas áreas. Em São Paulo, por exemplo, os jesuítas fundaram a cidade no pátio do colégio e até hoje a construção está no que se considera a região central, já que a cidade cresceu e se desenvolveu ao seu redor. Agora é hora da gente voltar para Paris, para a segunda parte desse especial com o Rodrigo Alvarez. Depois de toda essa subida, a gente chegou aqui no alto da montanha, na Sacré-Cœur de Montmartre. Na verdade é o Sagrado Coração de Jesus que fica no Montmartre, por isso que a igreja tem esse nome. Ela é de 1919 e apesar de toda a beleza e grandeza, sabia que ela só em 2022 foi reconhecida entre os principais monumentos históricos da França? Agora, é um dos lugares mais visitados, tem fila o tempo todo aqui, não para de subir gente, tem o pessoal cantando música aqui embaixo, aliás tem 2 sessões de música aqui. É um lugar que ainda é muito animado, porque esse bairro sempre teve esse jeito boêmio que a gente vem mostrando até agora e continua tendo. Então, é uma igreja fincada no meio da boemia francesa. Combina? Tudo em Paris combina. O estilo arquitetônico da Igreja do Sagrado Coração aqui de Montmartre é uma interpretação livre de construções romano-bizantinas, ou seja, dos tempos do Império Romano, que mais tarde virou bizantino. A construção da Basílica foi proposta como forma de elevar o moral de um país recém-derrotado na Guerra Franco-Alemã de 1870, que terminou com a captura e deposição do então imperador Napoleão III. A construção foi iniciada em 1875 e só terminou quase 30 anos depois, em 1914, justamente no início de um outro conflito grande, a Primeira Guerra Mundial. A escolha desse lugar se deu por vários motivos e um é a localização, já que uma basílica desse porte pode ser vista de muitos pontos da cidade, mas também tem a associação com a história cristã de Paris. Eu estou aqui na fila, já vou quase entrando aqui, mas eu queria te contar uma curiosidade antes. Sabia que quase existia aqui, bom, por pouco não colocaram aqui, uma estátua da Liberdade igualzinha àquela lá de Nova York? Imagina só uma estátua daquele tamanho aqui. É que na época tinha opositores, gente que não queria que construísse uma basílica aqui em cima, e eles diziam, já fizemos a Estátua da Liberdade, demos para os americanos, é um símbolo mundial, nós franceses que fizemos. E ainda por cima, a estrutura metálica foi projetada pelo Auguste Eiffel, que é o mesmo da Torre Eiffel. Por que a gente não coloca uma Estátua da Liberdade? Não seria ridículo?
Imagina uma réplica, tipo aquela que tem em shopping center no Brasil, aqui em cima, onde hoje tem a Basílica de Montmartre. Ainda bem que essa ideia não foi adiante. A Basílica tem 85 metros de comprimento e 35 de largura. Aqui dentro tem essa rotunda central e 4 estruturas que formam uma cruz. A campânula tem 84 metros de altura e lá em cima fica o maior sino da França. E tem até nome, é Savoyard. Ele pesa 19 toneladas. Imagina só o trabalho que deu para trazer esse sino ladeira acima naquela época, sem guindaste, sem caminhão, bom, sem nada do que a gente tem hoje. No topo da nave, na cúpula, tem um grande mosaico chamado o Triunfo do Sagrado Coração de Jesus. É o que dá o nome à igreja de Sacré-Cœur, o Sagrado Coração. No centro, a imagem de Jesus em majestade, um tema recorrente na iconografia católica. Jesus aparece no reino dos céus em seu trono. E ele está cercado por Nossa Senhora, por São Miguel Arcanjo e por uma santa francesa que fica a seus pés, Joana d'Arc. Mais de 10 capelas complementam o interior da basílica, que também conta com vitrais a perder de vista. A arte do vitral, embora de origem romana, foi elevada a um padrão sem igual aqui na França, que é o país com maior metragem de vitrais no mundo, são mais de 90 mil metros quadrados. Lembra que eu te falei agora há pouco que essa basílica é recente, tem só um pouquinho mais de 100 anos? Bom, aqui na França isso é quase nada. Aqui do lado tem a antiga abadia de São Pedro, que foi destruída durante a Revolução Francesa. E essa parte que sobrou da antiga abadia é a segunda igreja mais antiga de Paris inteira, do século XII. Mas antes da conclusão da Grande Basílica, o bairro de Montmartre já tinha passado por uma transformação profunda, que foi com a chegada dos artistas e escritores, especialmente dos impressionistas, um movimento artístico que revolucionou a pintura no século XIX. Seduzidos pela atmosfera libertária daquela Paris e pelos bares e bordéis da região, os artistas mais importantes da época viveram aqui, nem um pouco interessados na história religiosa, nem no sagrado, mas no bas-fond mesmo. Foi a partir de 1850 que o pintor Edouard Manet começou a frequentar um café que existia aqui, bem nessa esquina onde eu estou, na atual Avenida de Clichy, que se chamava Grande Rue de Batignolles. E aí ele começou a convidar alguns amigos, como o escritor Émile Zola, também os pintores Claude Monet, Auguste Renoir. O Café Gerbois fechou, mas tem um outro café no lugar com um curioso nome de Café dos Artistas. A vida boêmia de Montmartre inspirou inúmeras obras de arte. Le Moulin de la Galette de Renoir chegou a ser no início dos anos 90 a pintura mais cara do mundo, vendida para um colecionador japonês por 78 milhões de dólares na época. Os valores ajustados, hoje seria o equivalente a 870 milhões de reais. O Moulin de la Galette era um salão de baile que fazia o maior sucesso nos domingos. Devia ser incrível mesmo, porque além de Renoir, Picasso também retratou a agitação e a elegância dos frequentadores. Difícil dizer qual das duas obras é mais bonita. O lugar ainda existe, é esse restaurante aqui, que conserva um moinho na fachada para fazer jus ao nome. Outro moinho famoso do bairro é o Moulin Rouge, o cabaré que inspirou o filme e também está de pé, sempre lotado de noite. Paris tem tanta coisa interessante, né? E a gente às vezes nem sabe que está no meio da história. Eu estou sentado aqui no restaurante Mère Catherine, ou seja, Mãe Catarina, que é o lugar onde nasceu a palavra bistrô. Em 1814,
Paris tinha sido tomada pelos russos e os russos vinham às casas dos franceses, que faziam restaurantes ali para ganhar dinheiro, às vezes eram restaurantes também. E eles, aqui, exatamente nesse lugar aqui onde eu estou, eles lançaram pela primeira vez a palavra bistrô. Só que eles falavam bistri, e os franceses não entendiam, diziam, o que é isso? O que quer dizer isso? Queria dizer rápido, comida rápida, eu quero comer rápido porque eu tenho que voltar para a guerra. E aí, desse jeito, dessa maneira curiosa, aqui onde eu estou nasceu a palavra bistrô. Nasceram os bistrôs, tem tanto bistrô no Brasil, né, que são restaurantes em tese de comida rápida e caseira, mas que no Brasil virou sinônimo de restaurante de comida típica francesa. Então a gente termina esse especial que falou do profano e do sagrado, tomando um bom vinho num lugar do lado da Basílica de Montmartre, aqui do lado, onde nasceu uma parte da história da França. Saúde para você também! É muito interessante imaginar como um acontecimento em Paris pode ter influenciado a fundação da cidade de São Paulo. E se Paris já era um centro importante do mundo naquela época, São Paulo levaria séculos para crescer e eventualmente até superar a capital francesa em tamanho. Assim como São Paulo, nomes relacionados à religião foram escolhidos para outros lugares do Brasil, como os estados de Santa Catarina e Espírito Santo, por exemplo, e as cidades de Santos, São Vicente, Belém, Natal, São Luís e tantas outras. Muitas regiões do mundo, colonizadas por países europeus, também têm nomes que fazem referências à religião, como as cidades de São Francisco, San Diego e Sacramento, nos Estados Unidos, Santa Fé, na Argentina, Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, San Sebastián, na Espanha, Belém e Nazaré, em Portugal. Tem até uma Christchurch, na Nova Zelândia, que em tradução literal significa a Igreja de Cristo. Daqui a pouco você vai conhecer uma linda história de fé, num dos lugares sagrados mais fascinantes da capital francesa. O Expedições ao Sagrado volta já. Papo de domingo, sempre às 3 da tarde, para falar sempre de um tema incrível sobre religião aqui no YouTube do Jornada. As peregrinações dos primeiros séculos de cristianismo até o turismo dos dias atuais, as viagens aos lugares sagrados podem ter um significado muito especial. Estar em lugares conhecidos por grandes acontecimentos históricos e que inspiram pela beleza única pode ser uma experiência inesquecível. E é isso que a gente vai ver agora com o Rodrigo Alvarez em Paris. Você vai conhecer uma linda história de fé de uma das figuras mais queridas da televisão brasileira. Alô? Alô, é Márcio Canuto? Rodrigão, meu filho! Cadê tu, filho da peste? Eu tô aqui Onde você tá? ao lado de uma banca de revista que certamente deve ter um livro seu para vender. Na banca? Debaixo do metrô, Metropolitano, saída dele. Mas em que metrô? Olha ele! Ah, tá aí, chegou! Uhul! Sai, meu filho! Olha o pique! Queria que fosse exatamente num lugar extraordinário, junto de Saint-Cricret, com a bênção do Senhor. É maravilhoso te ver sempre, em qualquer lugar do mundo. E eu, pô, tu é um cara retado, rapaz. Agora, te ver aqui hoje vai ter um significado diferente. Nós vamos subir aqui em direção à Basílica de Sacré-Cœur, né? Que é o Sacré-Cœur? Sagrado, que é uma das mais bonitas do mundo. Eu né? Uma das acho. mais conhecidas do mundo. E é lindo. Realmente é deslumbrante. Né? E é fascinante pelo aspecto religioso também, o que ela representa, né? Como é que é a tua relação com Deus? É plena, é completa. Eu agradeço a Deus tudo que eu conquistei. Tudo, porque não é possível que as coisas tenham acontecido de forma tão acidental, por nada, entendeu? Tudo, eu nunca fiz a previsão do que ia ser a minha vida, como ela aconteceu. Eu sou jornalista por acidente, porque eu ia muito na Federação Alagoana de Futebol, meu pai tinha sido presidente do mandato tampão, e tinha sobrado um permanente, que era, na verdade, uma credencial. Como não tinha ninguém, eu tinha o quê? 16 anos. E eu ia muito à federação, sabia tudo da federação. A secretária me deu. Senhor, vem cá, tem aqui essa credencial que ninguém veio buscar. Está no final já da temporada. Você não quer, não? Era tudo que você sonhava. Você tem uma temporada, entrava de graça, ia para o meio do campo. Aquela fofoca, tudo é tudo que garoto deseja da vida.
E o que aconteceu? Quando eu peguei, que foi o primeiro jogo, foi, aliás, um jogo do Campeonato Juvenil, CCA e CRB, que eu chego na porta, dizia, "Ei, menino", né? Aí o porteiro, o senhor Efraim, que era um monstro, dava 2 mascadutos e dizia, "Ô menino, tu és cronista mesmo?" Eu disse, "Sou." Tá aí a credencial. Cronista. Eu sou. Mas eu me senti mal, eu estava mentindo. Isso não era verdadeiro. Mas eu estava doido para assistir o jogo e daquela forma, né? Para usufruir esses benefícios. O que fiz eu? Fui na esquina, comprei um caderno, comprei uma caneta, tomei nota da esquina. E na segunda-feira cheguei no jornal lá da Arquidiocese, que era autor, vamos dizer, da credencial. Fui lá e escrevi. Saiu, isso me empolgou. Com um mês eu estava escrevendo uma página de esporte. Até o dia que eu pedi, padre, faça o seguinte, é o jornal da Arquidiocese. Pague pelo menos um ônibus. Menino, aqui não tem dinheiro não. 2, 3 dias depois, um jornal maior tinha visto e tinha se interessado por mim. E eu era tão dedicado, né, que com 1 ano e pouco, já com 17 para 18 anos, eu era editor já da página. Não era que eu fosse melhor, é que eu era mais, eu não diria dedicado, eu era obstinado por fazer legal. Então minha página tem isso. Daí eu passei pro rádio. Isso tudo aí é acaso. Competência eu sei que você tem, porque eu te conheço faz tempo. Competência imensa. Então, por que quando eu perguntei de Deus, você me trouxe essa história? Eu trouxe porque é isso. Eu não posso atribuir isso a uma coisa qualquer. Isso tem a mão de Deus. E eu agradeço a Ele todo dia, de manhã e de noite. Eu agradeço tudo que Ele me possibilitou, né? Então, eu sou muito grato a Deus. Muito, porque isso tem a mão dele, entendeu? Nunca ninguém tinha me ensinado a pegar o microfone e fazer reportagem. Eu fui e fiz. Resultado, essa primeira matéria, ela encerrou o Globo Esporte Nacional. Mais do que isso, uma coisa que eu acho que é uma façanha. E ela foi, na íntegra, reproduzida no Jornal Nacional. Uau! A primeira matéria da minha vida era o cara pintando a Prave, entendeu? E eu dizia, o Brasil vai pintar o 7 contra a Irlanda, entendeu? Tinha um sistema de inauguração do oxigênio. Eu digo, o Brasil, assim, com esse acessório, pode jogar com todo o gás. Entendeu? Era uma coisa assim que na época era diferente. diferente. Estava inventando esse jeito de fazer televisão? Já tinha gente fazendo essas metáforas? Não, assim? Ninguém nunca teve ensinado nada, eu fui fazendo. E foi dando certo. Quer dizer, depois veio um teste da peste. Isso é que ano? Isso é que ano? Isso nós estamos falando de 81. Você nunca desanimou na vida? Nunca. Não sei o que é isso. Não. Se eu amanhecer desanimado, com 5 minutos eu estou recarregado. Professor, tudo bem? Maravilha! E aí, tá bem? Esposa ali. Vem a cada mundo! Receber a bênção, né? Personalidade dessa aqui. Pô, eu que agradeço. Eu sou um estudioso de religião já há mais de uma década que eu venho estudando, querendo entender, além da história da religião que eu estudo muito, entender a fé, a origem da fé, como é que ela se manifesta. Quando você fala para mim ali, ele, que Deus é esse que você está pensando? É um Deus generoso, é um Deus protetor, às vezes desafiador, mas a quem eu devo praticamente tudo. Eu tive uma origem muito religiosa, a começar pela minha mãe, né? Minha mãe era devota de Nossa Senhora. Minha mãe é uma coisa interessante, ela já com 80 e poucos anos resolveu estudar religião. Veja só, aos 80 e tantos anos, ela ia para as aulas do Padre Henrique em Maceió. E ela anotava, você estava na primeira fila, primeira banca era minha mãe. Ela anotava, gravava. E no outro dia questionou o padre. Padre Henrique, o que é isso? Como é que Deus fez isso? Por que aconteceu isso? Por que Nossa Senhora fez isso? Aí diz que eu seguro aqui, lá vou eu. É um desabamento, não uma queda. Eu ia para a televisão de manhã, rezando 3 dezenas. 3 dezenas para ir, 2 dezenas para voltar. E quando eu passava nessa igreja que estava sendo construída, vi uma sensação estranha. Era só naquele período, naquele pedaço. Que tinha a construção, a obra da igreja. Da igreja de Santo Eduardo. Bom, aí daqui a pouco nasce Mariana. Nasce Mariana, a família toda festejando, o parto foi um sucesso, tudinho. E me veio aquela história. Pô, eu vou lá, vou no berçário, imediatamente.
Quando eu estou chegando no berçário, Milton Eno, que era o médico, o nosso pediatra, amicíssimo, quando ele me vê, ele dá as costas. Eu digo, realmente algo errado. Aí você chega e vê a Mariana, a língua pontiaguda, assim, para fora, que é um sinal característico da síndrome de Down. Você tomou um choque? Não um choque, mas não em momento nenhum. Eu disse, meu Deus, por que isso? O que aconteceu? O que foi? Não. Eu me pensei logo o seguinte, o que fazer para melhorar a vida da Mariana? Em Maceió isso era uma coisa que não acontecia, não sabia, não tinha conhecimento. Eu vim para São Paulo, né? Eu vim para São Paulo para ela fazer uma avaliação. E mostrou que a Mariana tinha movimento, tinha reflexo, tinha tudinho, e foi legal. Então a gente começa aí outra batalha, que é pela Mariana, que é um presente de Deus. Mariana é meu anjo mesmo. Todo mundo diz isso é meu anjo, mas é meu anjo mesmo. Inclusive, coincidentemente ou não, depois do nascimento da Mariana, as coisas acontecem profissionalmente de forma acelerada. E muitas dessas coisas que eu contei, dessas conquistas, vieram pós-Mariana. O que mudou em você? Pai, mudou o meu amor, ainda ampliou o meu amor, entendeu? Eu tenho a Mariana como um presente de Deus. Né? Muita gente reclama, abandona a família, tudinho. Não, é pelo contrário. Eu amo demais a Mariana, amo demais a Mariana. Acho que ela é uma das forças que tem na minha vida. A gente tem uma troca de amor muito grande. Deus me deu chance também de eu vir para São Paulo, ter um salário melhor e ter condições de ampliar os recursos que eu poderia oferecer a Mariana. Mariana faz balé, faz dança, jazz, como ela diz, né? Ela faz pintura, ela desenha não, ela pinta muitíssimo bem, natação, psicopedagoga, colégio, reforço, tudo isso é oferecido à Mariana. Graças a Deus. Isso só pode ser bênção, entendeu? Das coisas como elas acontecem. E isso, mesmo depois que eu me aposentei, eu tive condições de manter esse padrão para ela. Você tem uma correntinha. O que tem nessa correntinha? Minha correntinha tem Nossa Senhora Aparecida, tem Nossa Senhora de Fátima, tem Deus. Outra coisa, sim, que tem de religiosidade, que também não pode ser mera acaso. Você, para mim, é daquelas raras pessoas que tem muito para ensinar, mas muito para ensinar. Daquelas pessoas pouquíssimas, que eu chamo de mestre. Você é um mestre. Que é isso? Você é um mestre na profissão e um mestre na sabedoria da vida. O que você faz para ser essa pessoa boa que você é? Como é que você acorda? O que você pensa? Ou isso não tem explicação, é natural? Tem um pouco da coisa natural, viu? Eu não tenho explicação assim. Mas eu tenho uma coisa muito interessante. Por exemplo, eu não me levanto achando que é a melhor coisa do mundo. A me levantar é uma certa dificuldade. Mas eu também não demoro. E vou, isso é que é inacreditável. Quando eu escovo o dente, que eu olho para o espelho, eu ganho uma energia, eu tenho, o poder, eu tenho uma bênção de gerar uma energia interior inexplicável. Eu posso amanhecer o dia desanimado, eu posso ter trabalhado de madrugada, eu ter de outro dia, quando com 5 minutos eu estou disposto a enfrentar o que aparecer pela frente. É incrível. Aí você, por exemplo, você sabe como é, às vezes 3 horas da manhã, matéria no metrô, ou 4 horas da madrugada, quer dizer, vou acordar feliz? Não, mas eu acordo e fico feliz com 5 minutos. Se eu vou fazer, é melhor que eu faça tentando fazer bem feito, do que fazer de qualquer jeito, porque eu vou sofrer e o resultado vai me trazer consequências. Pô, como é que coisa de lixada? Por que não fez? E a gente na televisão tem um desafio do dia a dia, de matar um leão a cada dia, né? Porque você pode ter feito a melhor matéria do mundo hoje. Amanhã ela está esquecida, você tem que matar o leão de novo, tem que enfrentá-lo, tem que derrotá-lo, não é isso? Então essa força é uma coisa realmente que eu não explico, que tem um bom humor. Entendeu? Tem um bom. E uma coisa, outra, eu gosto de contato pessoal. Eu gosto de gente, eu gosto de povo. Agora, eu tento também trabalhar bem, eu tento tratar bem as pessoas, eu tento devolver
o carinho que o pessoal... E se ele não tiver, eu tento fazer com Assim que mesmo. ele conquiste, exatamente. E não teve problema. E umas posições que eu tive que tomar de forma mais radical, entendeu? No fim o pessoal entendeu. Porque não é fácil, Alvarez. Você chegar num lugar que o cara nunca não viu uma equipe de televisão, aí você chega com um microfone, uma luz, uma câmera e bota na boca do cara. O cara toma um impacto. Então você tem que fazer... Eu diria o seguinte, o povo fala, quer dizer, você vai o povo falar, é uma questão de você ganhar uma amizade com intimidade em 4 segundos. E eu fazia comunidade, quer dizer, chegava num lugar que os caras nunca tinham visto uma equipe de televisão. E eu precisava que ele contasse o problema dele, para a gente sair em busca da solução, né? E isso foi uma tarefa também que eu digo que foi de Deus, porque eu acho que ela tem uma conotação cristã. Porque através dessa reportagem de você mostrar o problema, você ir para a autoridade, cobrar a solução, levar o povo junto, marcar uma data para a solução do problema, isso não deixa de ser uma missão cristã. E a gente ajudou, de forma direta ou indireta, a milhões de habitantes da Grande São Paulo. Melhorar a vida das pessoas. Melhorou muito, muito. Uma vez elas fizeram uma pesquisa, em 3 anos só dos 20 e tantos, 21 que eu passei, e nesses 3 anos só, a gente tinha melhorado a vida de 4 milhões de pessoas, ou seja, quase o dobro da população do meu estado, que é Alagoas, né? Você vê, isso é uma missão também que eu acho de Deus. A Bíblia uma vez sentiu uma dor no quadril. Então nós levamos para o ortopedia, doutor Lucas Leite Pereira. Ele foi lá, fez todos os testes e disse, olha, Líbia, você não tem problema nenhum de ortopedia. Você vai fazer esses exames. Tá? O doutor Lucas era tão capaz que ele, naquela hora, ele foi fazer exame de osso do dedinho, desconfiou que ela estava com câncer. E foi a salvação. Porque ele foi fazer, botou um bocado de exame, ressonância, tudinho, na região pélvica. O que isso tem a ver com os ossos dela? Deu a quatro. Quando voltou, aí eu vi que era. Ele comprovou que ela estava com os tumores, né? E uma coisa, Alvarez, se espera um mês e meio, eu acho que eu não teria jeito, porque já estava começando a dar metástase no fígado. Quer dizer, nós fomos na hora. Isso é por acaso. Isso é Deus, rapaz. Isso é Nossa Senhora, não é? Canuto, você sendo esse gigante que você é em todos os sentidos, você também caiu nessa situação aí? Ah, muito. Aí foi o seguinte, eu me aposentei para viajar. Aí veio a pandemia. Então a única viagem que eu fazia era da sala para o quarto. Levava até o passaporte para dar sensação de viagem, né? Aí, junto com isso, acontece de descobrir que a Líbia está com câncer. Então tua vida vira uma loucura, né? Você passivo, parado, sem fazer nada. Eu que sou um cara agitado por natureza, nem que chegou a hora que eu não me mexia, eu não tinha força para fechar as mãos, porque começou a dar uma inflamação em todos os nervos por conta, vamos dizer assim, seria um princípio de depressão, seria alguma coisa assim, mas é crise de ansiedade. Foi preciso tratamento sério, ou até infiltrar as mãos para poder mexer, para poder comer direito. Depois também isso foi um período. Com 1 mês, 2 meses, eu estava já... Você desanimou? Não. Pelo contrário, eu fui buscar forças para reagir a tudo isso. Porque o pior do mundo é você se entregar, né? Sim, meu filho! Não briga. Vamos cá! Bora! Né? Você sente alguma coisa especial quando você entra? Eu sinto energia boa e eu gosto de uma coisa, não sei se tem aqui, de água benta. Essa tua vida toda, o que você carrega com você? Agradecimento, gratidão. Sou muito grato por tudo. Se eu faço alguma coisa, eu também pensando no bem que pode provocar no semelhante. E a igreja, a minha fé, tudo isso me dá força.
motivação, estímulo para que eu continue sendo assim. Aliás, sendo assim, não, eu peço todo dia para que hoje eu seja melhor do que ontem e amanhã eu seja melhor do que hoje. Eu quero fazer o bem. Eu quero o bem para mim, quero o bem para os outros também. Quando você se ajoelha, quando você pede, o que é que você pede? Saúde. Somente saúde. Peço pela minha família, pelos meus amigos, os que estão aqui e os que participam, que foram, mas que participaram decisivamente da minha vida. É isso que eu peço. Que eles sejam bem acolhidos. Peço pela minha mãe, que foi, eu diria, uma figura santa. Pelo meu pai, que deixou um grande exemplo. E pelo meu irmão, que morreu precocemente. Mas pelos meus padrinhos, compadres, pessoas que foram exemplares, que participaram decisivamente da minha formação pessoal, profissional e sentimental. Meu amigo, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Quando a pandemia de Covid-19 pegou todo mundo de surpresa no ano de 2020, um dos grandes impactos foi a impossibilidade de ficar junto. Famílias se viram separadas, congregações sem poder fazer as reuniões rotineiras. Nessa hora, ficou muito clara a importância de estar junto e a energia que esses encontros presenciais proporcionam, seja em família, numa igreja ou até mesmo no trabalho. Enquanto muitos se apoiaram na fé para lidar com a incerteza daquele momento, grandes grupos sentiram muito a dificuldade de não poder estar nas reuniões. As experiências em grupo têm uma grande força. Muitos descobriram um consolo nos encontros online, que se popularizaram e permanecem até hoje como uma forma de se sentir próximo dos lugares sagrados, mesmo quando não é possível fazer essa visita pessoalmente. Mas outros tantos retornaram para as reuniões presenciais assim que foi possível. Obrigado ao Rodrigo Alvarez pelas reportagens especiais. A nossa viagem continua. Semana que vem, a gente segue em busca dos lugares sagrados mais incríveis do mundo. Obrigado pela companhia. Fique em paz.